12 horas 48 minutos em Brasília. Interrompemos a transmissão da audiência pública na Comissão de Minas e Energia, que debate a energia nuclear no Brasil, para a segunda edição do Câmara Hoje, com as notícias em destaque no Congresso Nacional. E começamos essa edição ao vivo do Corredor das Comissões, onde acontecem várias audiências públicas e reuniões para a votação de propostas. De lá fala ao vivo a repórter Paula Medeiros. Paula, quais os destaques de hoje aí nas comissões da Câmara? Adriana, um dos destaques é a discussão do Plano Nacional da Educação, que está sendo realizada neste momento na Comissão de Educação e Cultura aqui na Câmara. O ministro da Educação, Fernando Haddad, foi convidado, veio, participa neste momento das discussões. O Plano Nacional da Educação foi elaborado pelo Poder Executivo, depende de aprovação aqui do Congresso Nacional e estabelece as metas e as diretrizes para a educação brasileira para os próximos 10 anos. Eu vou conversar agora com a deputada Alice Portugal, que estava lá na reunião, saiu de lá para conversar com a gente. Deputada, que tipo de esclarecimentos o ministro já prestou até agora? Em primeiro lugar, que o governo federal estará inteiramente à disposição para a discussão dessas metas dos próximos 10 anos, com uma expectativa de fazer avançar não só em quantidade o número de vagas em todos os níveis da educação brasileira, mas também aprimorar a qualidade. O ministro disse que em muitos países tem apresentado volume, mas que poucos países conseguiram apresentar qualidade melhorada e que o Brasil já inicia um processo de modificação da qualidade da educação oferecida. Aqui na Comissão de Educação nós também pudemos constatar isso com os índices que foram oferecidos pelo IBGE. No entanto, nós sabemos que é preciso avançar muito mais, expandir mais a educação superior nos estados mais pobres brasileiros, interiorizar mais a educação superior apesar dos avanços, avançar também na educação técnica e tecnológica, que foi a grande vitória dos últimos 8 anos. O ministro ficou perplexo, mas recebeu as nossas reivindicações de 10% do PIB, do Produto Interno Bruto, para a educação a partir desse novo plano. Hoje, o Brasil investe pouco, é preciso passar a ter ousadia e há hoje um consenso das entidades, da UNE, da Andes, da FASUBRA, de toda a organização do movimento educacional brasileiro, por esse índice de 10%, que será levantado amanhã em grande manifestação estudantil aqui na Esplanada dos Ministérios, puxada pela UNE e pela UBS, e o ministro receberá os estudantes, numa atitude democrática e inovadora aqui em Brasília. Até porque, deputada, os números não são tão animadores assim. O jornalismo da Band, no portal da Band na internet, traz a seguinte notícia sobre educação. Em São Paulo, 23% das crianças não sabem ler e escrever no segundo ano. Os resultados da Prova São Paulo, que avaliou 288 mil estudantes no ano passado, mostram que 23% das crianças do segundo ano das escolas públicas de São Paulo não sabem ler e escrever. Deputada Alice Portugal, a realidade nos demais estados do país não é muito diferente, não é mesmo? Não o que é pode muito ser diferente. feito para mudar essa realidade por meio do PNE, Plano Nacional de Educação? O próprio ministro mostrou agora propostas importantes. Primeiro, inicialmente garantir neste momento um incentivo à melhor valorização e formação do professor, a caracterização da carreira nacional, a busca do reajuste do plano e do efetivo reajuste do piso salarial nacional do professor e o imediato lançamento da biblioteca para o professor, uma biblioteca exclusiva do professor. Quer dizer, são temas ligados diretamente ao fortalecimento do professor. A presidenta Dilma, inclusive, falou isso no seu discurso de posse e na mensagem aqui na Câmara, e a nossa grande expectativa. Nós não vamos mudar a qualidade da educação sem mudar a qualidade da vida e da formação do professor brasileiro. E é nisso que o plano vai se debruçar para que melhoremos esse índice não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro. O analfabetismo funcional ainda é uma grande chaga. Ler e não saber o que leu. Ler e não entender o que leu. Apenas desenhar o nome não nos basta para um país que quer ser a 5ª ou a 6ª economia do mundo em pouco tempo. Portanto, os números são cruéis, já foram piores. Nesses últimos 8 anos avançamos, mas ainda temos que correr atrás de um prejuízo de mais de um século em relação à educação no Brasil. Deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, muito obrigada, deputada, por essa entrevista e bom trabalho lá na audiência pública com o ministro.
E várias outras comissões permanentes aqui da Câmara estão reunidas neste momento. Uma delas é a Comissão de Constituição e Justiça. A comissão aprovou agora há pouco a admissibilidade de uma proposta de emenda à Constituição que garante a posse do suplente da coligação no caso de afastamento do deputado. Eu vou conversar agora com o autor dessa proposta de emenda à Constituição, deputado Ronaldo Caiado. Deputado, foi aprovada hoje a admissibilidade dessa proposta. Quais são os próximos passos? Bem, agora nós vamos para a comissão especial. Nas 10 primeiras sessões são as sessões de admissibilidade, recebimento de emendas. No 11ª sessão, o relator deve apresentar aí a sua proposta, sendo votado na comissão especial. A partir da 12ª sessão, ela já estará exatamente em condições de ir para plenário. O que é importante de ser dito a todos os telespectadores, que essa emenda constitucional ela tem um propósito, porque, infelizmente, nesses últimos meses, criou-se uma verdadeira celeuma, diante de algumas decisões, tá certo, do Supremo Tribunal Federal, de que a vaga do parlamentar que se licencia devia ser dado ao parlamentar do partido e não ao parlamentar da coligação. E também temos decisões, como também do presidente do Supremo Tribunal, do Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de que a vaga é do primeiro da coligação. Então, para colocarmos ordem na casa e não vivermos essa situação que nós estamos passando, sem saber de quem é realmente o parlamentar que deverá substituir aquele que se licenciou, nós fizemos uma emenda constitucional que foi hoje aprovada a sua admissibilidade, que deixa bem claro, o suplente será o primeiro da coligação. Com isso, decidindo todos os problemas nas Assembleias Legislativas e também na Câmara de Vereadores e na Câmara dos Deputados. Muito obrigada, deputado Ronaldo Caiado, autor da proposta. Obrigada por essa entrevista. Bom, e outros projetos também estão na pauta da Comissão de Constituição e Justiça nesta quarta-feira. Um deles é o projeto de lei que garante prioridade de julgamento para os crimes de estupro e de violência doméstica. O relator da proposta, deputado Bonifácio de Andrade, do PSDB de Minas Gerais, conversou com a gente. Ele permite que os processos relativos a esses fatos tenham um andamento prioritário dentro dos fóruns, dentro do processo judicial. Quer dizer, nós queremos defender a família e por isso vamos dar todas as questões que dizem respeito à família sobre esses aspectos, um procedimento mais rápido nas decisões judiciais, nas decisões forenses. Um outro projeto que está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça estabelece as regras para os descontos nos salários dos empregados domésticos. O relator da proposta, deputado Luiz Alberto, do PT da Bahia, também conversou com a TV Câmara. O que o meu PL 1652 de 2003 prevê é a vedação de qualquer desconto que não seja previsto em lei, ou seja, a Previdência Social, adiantamento salarial, posterior compensação e a previsão também de desconto de vale transporte, ou seja, auxílio transporte. Esses estão previstos em lei. O resto não. O que é comum, o empregador descontar do seu empregado que está à sua disposição na residência do seu trabalho, é descontar alimentação, descontar moradia, descontar higiene, o que é um absurdo. Na verdade, o trabalhador está à disposição 24 horas do patrão e ainda sofre desconto ilegal. Bom, esses dois projetos ainda não foram analisados pela Comissão de Constituição e Justiça e, portanto, permanecem na pauta da CCJ. Uma outra comissão que se reuniu hoje pela manhã foi a Comissão do Trabalho. Entre outros assuntos, eles discutiram um projeto de lei que garante aposentadoria especial para os oficiais de justiça. Foi aprovado um requerimento que pede a realização de uma audiência pública para discutir este projeto de lei. Além da aposentadoria especial, os oficiais de justiça querem ter direito ao porte de armas e a uma série de outros benefícios. Vamos ouvir um representante da categoria. Redução de impostos para a compra de veículos, reajuste nas indenizações de transporte das diligências, o valor das diligências, plano de carreira para o oficial de justiça, o reconhecimento do cargo próprio dos oficiais de justiça e também a necessária qualificação, porque os oficiais de justiça trabalham na execução dos processos, na execução das sentenças, e nós sabemos que estão tramitando aqui nesta casa projetos que modificam o Código de Processo Civil
que trará alterações em todas as execuções dos processos atualmente em andamento do sistema judiciário brasileiro.